Esse é um tema interessante pra gente conversar. Eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma especulação, né? Eu tenho uma teoria, né, da onde vem esse poder do Alexandre de Moraes, mas eu queria perguntar pra você, cara, como que ele consegue impor tanto medo aos seus parceiros ali? Eu lembro daquele vídeo onde tá a Carmen Lúcia reforçando que a censura ia ser só nas eleições, depois tinha que parar, senão era não, não, não. E ela falava com medo e olhava para o Alexandre de Moraes com medo. E todos os outros ministros eu vejo falando com muito receio, com muito medo com o Alexandre de Moraes. Por que todo mundo tem tanto medo assim? Por que ele consegue passar por cima da Constituição e ninguém o contesta? Por que ele tem tanto poder? Da onde que vem? Porque da Constituição não tá vindo. Tá vindo de outro lugar. Da onde? Então, o Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né? Uma empresa investigada por ter ligações com o PCC. Ele não foi advogado do PCC, ele foi advogado de uma empresa cujos sócios parece que tinham ligações com o PCC. Não me lembro se eram membros do PCC ou se eram empresários, não me lembro agora em detalhes. Mas ele nunca usou essa força que ele tem contra as pessoas que simplesmente emitiram opinião, ele nunca usou dessa força para poder ir atrás dos membros do PCC, que de fato, não em âmbito nacional, mas em âmbito local, conseguem destruir o poder estabelecido, como por exemplo o poder estadual. O PCC consegue desestabilizar o poder estadual do estado de São Paulo. Se quiser, né? Isso. Já fez isso no passado. Não, isso né? quer falar, eles já fizeram, não é se quiser. Eles já provaram que são capazes de fazer isso. Os narcotraficantes do Rio de Janeiro já são mais burrinho, né? Graças a Deus, né? É carioca, né? Eu sou carioca também. Carioca é foda, não consegue nem ser organizado. Nem o crime organizado do Rio de Janeiro é organizado. E aí, o narcotráfico do Rio de Janeiro já não consegue fazer isso. Já o PCC em São Paulo consegue. Então, para mim é uma obviedade. Se o Alexandre de Moraes não usa todo esse aparato para poder investigar o PCC, ele, o Flávio Dino, o Lula, etc., se eles não usam dessa força de investigação para poder ir atrás dos narcotraficantes, então o Alexandre de Moraes ou ele é amigo ou ele faz parte dessa organização criminosa. 2 dias antes da casa do Bolsonaro ser invadida pela PF, saiu uma reportagem no Jornal da Record. 2 dias antes. Essa reportagem, nem entre os apoiadores do Bolsonaro, ela ganhou relevância. Que Nem reportagem entre foi eles. essa? Uma reportagem do R7, eu não sei se a equipe pode talvez colocar um link na tela, mas se vocês se acharem aí, pode. Se achar, é só botar assim, ó. É só botar assim, R7, Fernandinho Beiramar, PCC, vocês vão encontrar aí. Qual foi a matéria? A matéria é de que a polícia havia, então, encontrado... se for lá no meu site, Notícias Sem Máscaras, vocês vão encontrar. Noticiasemmascara.com. A matéria era o seguinte, a polícia interceptou conversa telefônica dos narcotraficantes, conversa deles com o Fernandinho Beiramar. Nessa conversa, o Fernandinho Beiramar estava ensinando ao PCC, inclusive dizendo frases como, vocês não sabem o poder que vocês têm, falando para o PCC. O Fernandinho Beiramar dizendo que é para tocar o terror para obter vantagens para visitas, local onde a pessoa está presa, se ela vai ficar em segurança máxima ou não, etc. E ele teria aprendido isso com as Farc. Ele confessa isso, Fernandinho Beiramar, isso está nos áudios, isso está nos documentos obtidos pela polícia, e essa matéria saiu no R7 2 dias antes da invasão à casa do presidente Bolsonaro, e essa matéria está lá no R7. Mas por que o Dino e o Alexandre de Moraes não usam dessa matéria jornalística do R7 para poder ir atrás de quem de fato pode desestabilizar a sociedade brasileira? Porque ou ele faz parte, ou ele é amigo dos caras. Ou ele tem medo dos caras, né? Eu não sei se é medo, porque... Assim, pode ser que seja eu teria medo. Se os caras têm capacidade de tocar o terror num estado de São Paulo, que eles não têm capacidade de tocar o terror no ministro? Com certeza, mas as ações dele, elas não denotam, elas podem conotar, ou seja, uma interpretação subjetiva minha e sua, elas podem conotar medo, mas elas não denotam medo, elas denotam que ele está ali defendendo a democracia e que tem que extirpar essa galera. É que tem, tipo, eu entendo o que você tá falando, eu acho que tem caroço nesse angu nesse sentido, não sei qual que é a relação, mas é muito esquisito, tipo,
tudo com crime organizado eu acho esquisito aqui no Brasil. O crime organizado é organizado demais, é um pouco assustador até, inclusive. Mas eu acho que existe uma outra organização que é mais forte do que o crime organizado aqui no Brasil e que dela vem essa liberdade que o Xandão tá tendo, entendeu? E eu acho que é a galera globalista. É o Fórum Econômico Mundial e são esses caras que hoje são eles que mandam no Brasil, entendeu? Quem é dono deste país, né, quem está no controle das nossas instituições, são esses caras, não é o PCC, sacou? Talvez eles até controlem o PCC, de tão poderoso que eles são, entendeu? Então, eu acho que é daí que vem o poder do Alexandre de Moraes. O próprio Joe Biden, admitiu que eles trabalharam para garantir o quê? A democracia no país. Não é a coincidência que os mesmos termos são usados. É o mesmo projeto. Esse projeto de proteção à democracia que aconteceu nessas últimas eleições foi um projeto da CIA, na minha opinião. Entendeu? Eu acho que... Eu entendo o negócio do PCC, é um problema pro Brasil esses caras, mas tem uns caras ainda mais problemáticos que o PCC, na minha opinião. A denúncia que foi parar no Tucker Carlson de que o Bernie Sanders tenha falado num podcast que o Biden e a administração Biden estava interferindo nas eleições brasileiras, a primeira foi minha, no site do Terça Livre. Pode crer. E aí depois é que foi parar no Tucker Carlson, onde ele entrevistou o Matthew Thurmond, e depois o pessoal do Brasil ficou sabendo esses dias aí, né? Mas essa denúncia eu fiz na época das eleições. Eu coloquei lá o trecho da entrevista do Bernie Sanders no podcast que ele deu para um esquerdista. Eu mostrei tudo isso. Só que eu não vejo como uma subserviência esses poderes. Eu vejo mais como deixa que eu deixo do futebol, deixando a bola. Porque o narcotráfico brasileiro, ele de fato ele não manda no Brasil. Quem manda no Brasil é o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, ele tem agendas que podem, em algum momento, ela caminhar unida aos globalistas e, em outros momentos, ela não vai caminhar unida aos globalistas. O Foro de São Paulo, ele existe, ele é uma força na América Latina inteira, são comunistas que foram formados no... Não estou falando daquela menina de cabelo roxo, raspado, cabelo debaixo do braço, que fica fedida, que era mó gatinha, ficou fedida. Não, não é isso que eu estou chamando de comunismo. No livro do Oswaldo Peralva, O Retrato, é o único livro de um desertor comunista no Brasil. Único. Tá? É o único. O Oswaldo Peralva era o número 2, né, do Partido Comunista no Brasil. Ele estava atrás apenas do Diógenes Arruda Câmara. E ele, mais 49 brasileiros, ou seja, 50 brasileiros, foram ter formação no Comitê Central da União Soviética em Moscou. A formação era para ter durado 3 anos, só durou 1 ano e meio, porque os brasileiros não eram disciplinados o suficiente. Isso quem fala... É bizarro, né? Isso quem fala é um membro do partido, ou seja, o vice-presidente do partido, do PCB, né? Que é o partidão, não é o PCdoB de hoje em dia. O PCdoB hoje é Nutella, né? Tô falando do partidão. Entendi. Que não é nada Nutella. Eles tinham um plano de poder enviar armas. A Rússia já teria oferecido. Isso tudo tá no livro, tá? O PDF vocês baixam de graça na internet. O nome do livro é O Retrato de Oswaldo Peralva. E lá eles falam que os russos teriam oferecido envio de armas em containers. Aí eu não me lembro agora se é trigo ou milho, mas em containers de grãos. Isso seria enviado por navio para que pudesse fazer revolução armada no Brasil. E esses comunistas, com a morte do Stalin e a União Soviética não dando mais conta de administrar no mesmo modo que o Stalin administrava, ou seja, que é por meio da fome, por meio do genocídio, etc., os partidos comunistas no mundo inteiro começaram a se organizar em regiões. E quem ganhou vantagem em tudo isso foi o Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês estava numa linha diferente da do Stalin com relação a controlar a ação dos partidos comunistas ao redor do mundo. E na década de 90, né, após a queda do Muro de Berlim, o Lula e o Fidel Castro, eles falam, vamos traçar um plano aqui que a gente vai conseguir dominar a América Latina e Central e vamos mostrar, tanto para os chineses quanto para os russos, que nós somos capazes de fazer algo com as nossas próprias pernas. E de fato eles conseguiram. Só que
Os revolucionários no mundo inteiro já mudaram de estratégia, porque eles sabem que esse tipo de estratégia bolivariana, cubana, né, petista, esse tipo de estratégia, ela assusta demais a vítima. Caralho. Você consegue entender? Sim. Ou seja, o Macron, a Angela Merkel, o próprio Putin, o Biden, o Trudeau, esse pessoal todo, eles já estão servindo a um outro tipo de mentalidade revolucionária. Quer dizer, a mentalidade é a mesma, né? Mas uma outra tática revolucionária que ela é mais lenta, ela vai destruindo lentamente o tecido social, e aí você consegue transformar de fato a mentalidade das pessoas. O modelo Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula Dirceu, que é esse modelo que o Alexandre de Moraes acaba servindo, esse modelo assusta demais a vítima. É a mesma coisa que a gente chamar aí 10 pessoas para uma festa, né? 5 homens, 5 mulheres, e aí fica aquela coisa assim, pô, as meninas já sabem que vai rolar um rola-rola e tal, não sei o quê. Aí entra o quinto, que é igual aquele maluco do American Pie, loucão, tá ligado? Entra já de pau duro, pelado. Pô, esse maluco, ele vai estragar a festa. Ele ninguém mais vai querer. Hã? Vai assustar a menina. Vai assustar, entendeu? E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu no Chile. No Chile, o Boric pensou o seguinte, pô, é voto impresso, a gente conseguiu ganhar do José Antônio Castro. Eu sei porque eu fui lá da formação, né, pro Partido Republicano do Chile, em 2018. Eles foram lá, ganharam as eleições, a Angela Merkel tá na ONU, consegue trazer muito apoio globalista pro Boric, e agora nós vamos tacar o terror, esse negócio desse globalismo aí demora demais. Vamos acelerar esse negócio. Para que ficar esperando muito? Olha a Venezuela, né? Olha a Colômbia, olha Cuba. Vamos acelerar esse negócio, vamos embora. E aí eles queimaram igrejas, botaram imagem de santos no orifício anal, etc. Aquela coisa, aquilo assustou a galera. Resultado, quando o Boric meteu o plebiscito lá para poder mudar a Constituição, quem que ganhou mais cadeiras, a ponto ganhou maioria, né, nas cadeiras do Chile, a ponto dos esquerdistas terem... eles podem ser vetados. Ou seja, tem poder, a direita no Chile hoje ela tem poder de veto nas mudanças tiro saiu constitucionais. Eles conseguiram uma mudança, só que aí a oposição tomou controle da mudança. Não, por quê? Por que a direita conseguiu dar essa volta lá? Porque eles estavam fazendo dever de casa, Monark. Entendi. Não é a direita de internet igual no Brasil. O Deputag. Entendeu? Deputag é foda, cara. Pior que é isso mesmo, mano. Eles estavam fazendo dever de casa. Eu fui lá da formação pra eles, eu sei muito bem o que eles fizeram, do início ao fim. Porque imagine, o Lula uma hora ele vai errar. Assim, ele já errou várias vezes, mas eu tô dizendo assim, a ponto daquele cara que não tá nem aí pra política virar e falar assim, pô, meu irmão, isso aí já foi longe demais. Chega. Porque assim, eles estão perseguindo o Alexandre de Moraes e o Lula, o PT, o establishment brasileiro. Eles estão perseguindo um padre Paulo Ricardo. Eles estão perseguindo o André Valadão, que é um pastor. Uhum. Eles já prenderam pastores, já prenderam índio, estão prendendo jornalistas, estão caçando as pessoas assim, à torta e à direita. Ninguém mais pode nem fazer manifestação. A última manifestação do movimento pró-armas, o Flávio Dino já falou que já vai mandar a PF, vai mandar investigar. Daqui a pouco vai ter o deputado preso por causa de uma manifestação absolutamente pacífica, que ninguém falou nada demais, né? Enfim, todo mundo tá vendo que os avanços estão absurdos. Sim. Vai chegar uma hora que eles vão achar que já tá tudo pronto e agora já podem virar a mesa, virar a chave e eles vão tropeçar feio. Agora, eu não sei quanto tempo isso dura. Não sei se é 5, 10, 15, 20 anos. Mas eles vão tropeçar feio. O que me atemoriza no Brasil é que não tem ninguém fazendo dever de casa. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!